Fala galera do nosso canal, estamos mais um dia aqui para aquele quadro Pacho Responde, aquele quadro onde eu deixo as perguntas lá no meu Insta e como algumas perguntas necessitam de uma resposta mais elaborada e lá no Stories às vezes fica um pouco difícil de fazer uma boa resposta em determinados assuntos, eu estou fazendo esse quadro aqui. Obrigado por quem está acompanhando, por quem está deixando like, quem está deixando comentário, e isso faz eu entender que vocês estão gostando, então vamos continuar fazendo esse quadro aqui para vocês. Essa semana fiz uma nova perguntas e respostas lá e selecionei aqui para hoje 5 perguntas que a gente vai estar respondendo para vocês. A pasta de amendoim Dr. Peanut é um alimento rico em gorduras boas. É adoçada com xilitol, possui whey isolado em sua composição e feita com ingredientes de alta qualidade, garantindo um sabor incrível. Pode comer na tapioca, no shake, com frutas ou até de colher. Você pode comprar direto do site e utilizando o cupom PACHO você ganha um super desconto e ainda ajuda o canal. Link na descrição do vídeo. Então bora lá, Alexandre, qual que é a primeira? Primeira pergunta do Felipe Coach. Ele pergunta-se: Pacho, um atleta iniciante de 30 anos pode construir uma carreira no esporte ou é tarde? Com certeza pode, Felipe. Bom, pelo seu nome você é coach, você é treinador. Então só esse fato já me faz dizer com certeza que sim. Por mais que você não tenha uma genética abençoada, por mais que você não consiga ir tão longe, se você conseguir fazer algumas preparações, viver o esporte 100%, chegar no limite do seu físico, né? Chegar no limite da sua genética, da sua estrutura, isso vai servir já de grande aprendizado. E com certeza, a visibilidade que uma competição, que o esporte vai lhe dar, se você conseguir também, aliado à preparação, cuidar dessa parte de suas mídias e entregar bom conteúdo, isso vai trazer muito retorno para você na sua profissão de treinador. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei com esse objetivo. A minha ideia inicial era me tornar um personal mais conhecido, adquirir mais conhecimento com isso. E eu te garanto que em apenas uma preparação, eu lembro muito bem, quando eu finalizei minha primeira preparação, eu também, um pouco antes, havia terminado minha pós-graduação e eu comparava o aprendizado que eu tive a uma pós-graduação. É algo muito riquíssimo. Se você conseguir fazer uma boa preparação, ter um bom treinador, isso vai te dar um bom retorno. E mesmo você sendo treinador, eu te oriento. Faça isso com um treinador. Tem um treinador que você vai adquirir mais conhecimento. Eu acho que um segundo ponto a ser bem observado é o que seria uma carreira para você dentro do esporte, o que seria o sucesso para você dentro do esporte. Meu objetivo é chegar no Olímpia. Bom, começando aos 30 anos, a gente pode considerar que chegar num nível Olímpia pode ser um pouco tarde. A gente vê aí jovens começando com 17, 16, 18 anos já. Caras como o Zancanelli ganhando o Procard com 21 e aos 24 estando no Olímpia. Então ele vai ter uma carreira dentro do Olímpia aí de no mínimo 10 anos. Para ele tentar chegar lá nos lugares mais altos do pódio. E o terceiro ponto é a genética, cara. A tua genética vai dizer muito aonde você vai chegar. Isso, lógico, considerando que você vai ter total disciplina e determinação para fazer o trabalho. Mas a genética vai influenciar muito. Eu comecei a competir com 25. O Nescau acho que começou até um pouquinho mais tarde do que eu. A gente tem o atleta Jefferson Open, lá do Rio de Janeiro. Ele começou tarde no bodybuilding, ele começou a competir tarde. Cara, é um cara com uma genética absurda. Rapidamente ele ganhou o Procard dele e se tornou um atleta pro na Open aí, uma estrutura fantástica, que é um cara que, colocando uma condição boa no palco, ele fica muito competitivo. Então, acho que
Esses 3 pontos devem ser muito analisados para isso. Próxima pergunta do G. Lucher. O que você acha essencial para um Classic Physique ser campeão? Bom, disciplina, foco, determinação, isso é imprescindível para qualquer categoria. A primeira coisa é o atleta ter isso. Depois disso, o cara ter uma boa genética, com certeza. Quadril estreito, cintura escapular larga, facilidade para secar, facilidade para ganhar volume. Isso, ventres arredondados, articulações mais finas, com aquele ventre arredondado saltando. Isso é algo que conta muito, né? Se o cara já vem com tudo isso no pacote, isso facilita muito o trabalho. Nem todo atleta é abençoado, tão abençoado geneticamente. Então, se o atleta não tem a estrutura ideal, a genética ideal, ele vai ter que compensar com um trabalho duro, né? E quanto pior for a genética, mais o trabalho duro vai ter que falar mais alto. Então, assim, eu acho que o cara está disposto a trabalhar duro, a viver uma rotina, e ele ter essa genética, ou pelo menos um pouco dessa estrutura, isso vai facilitar bastante o trabalho. Acho que essas duas coisas estão muito atreladas. E quando eu falo em genética, galera, a gente tem que ver, vamos pensar em uma genética perfeita. A estrutura óssea, como eu falei, quadril estreito, cintura escapular larga, ventres arredondados, articulações pequenas, facilidade para crescer. É aquele cara que não precisa comer muito para crescer e cresce com boa qualidade. É aquele cara que não precisa passar tanta fome para secar, seca sem perder volume. E aquele cara que também responde muito bem às drogas. É o cara que com muito pouco responde muito, e mesmo tomando muito, tem poucos colaterais. Então, quando você encontra tudo isso em um atleta, aí é fantástico, né? Isso seria o ideal. E pensa que cada quesito desse que a gente não encontra no atleta é mais trabalho duro, mais dedicação, mais disciplina que ele vai precisar ter para compensar. Próxima pergunta do Shark Classic. Seu programa de talentos é só para jovens? Bom, esse projeto de categoria de base, como o nome já diz, é para jovens talentos. Meninos jovens, 16, 17, 18, 19, 20, 21, o Henrique tem 23. Esses jovens com a estrutura fantástica, né? Como eu disse ali na pergunta anterior, o Henrique, por exemplo, ele possui o quadril estreito, a cintura escapular larga, as articulações pequenas, os ventres arredondados. Então nele a gente encontra muito disso. Somado à determinação, à disciplina que ele tem, isso vai contar muito, porque é um trabalho que, se a gente direcionar bem o que for feito, as estratégias, somado a tudo que ele já tem, vai com certeza ir muito longe. Então, a categoria de base a gente procura jovens com essas características e dá oportunidades para eles. Mas a gente também precisa de um time amador, né? Então a gente tem atletas profissionais, como o Ilha, o Zanca, a Amanda, a Zama, a Marcela, e a gente precisa também do time amador. Então seriam os 3 níveis ali, o profissional, o time amador com atletas de grande potencial, esses caras que já estão ganhando as competições por onde vão. O Nescau, por exemplo, o Nescau ele já está ultrapassando isso, né? Ele já está ali no nível profissional. Mas, né, eu quero ter comigo atletas vitoriosos, é isso que as empresas buscam, né? A gente ter aquele atleta de competição, que vai, que ganha campeonato, que está sempre brigando por um overall, que gosta da disputa, que gosta da competição. E a categoria de base, os caras com muito potencial, que tem tudo para se tornar grandes atletas aí, como o Zancanelli, como o William. Então a gente tem esses 3 níveis. Então se você não é tão jovem, se você não né, você já tem passou dessa idade
mas você está competindo, você gosta disso, acho que a melhor forma de você aparecer para as grandes empresas, para projetos como esse que a gente tem, é você estar nos grandes campeonatos da NPC, tendo destaque e ganhando competições. Essa seria a melhor forma de você aparecer se você já não é tão jovem igual esses meninos aí como o Santiago e o Henrique. Próxima pergunta do S. Henrique. Como faço para participar da base? Nós vamos te achar. Cara, me manda suas fotos, me marca nas suas postagens, eu tento estar de olho em tudo que acontece. Estou nas principais competições, então esse meu projeto eu estou de olho. O Henrique, o Santiago, esses dois caras que a gente já apresentou pro time, o Santiago eu já observava ele há mais de um ano, porque eu preciso não só do potencial, mas eu preciso saber que esse cara vai fazer um trabalho certo, que o cara vai ser disciplinado, vai ser determinado, né? Que não vai ser um doido. Então, quando eu vejo um cara com potencial, que eu enxerguei ali o talento nele, eu ainda vou ficar um bom tempo de olho, né? Vendo as atitudes do cara, como que ele se comporta, que tudo isso vai contar. Eu preciso de tudo isso num pacote para a gente estar investindo em um atleta, tá dando oportunidade para ele. Então, eu vendo o teu físico, eu vendo tuas atitudes, acho que esse é o caminho. Esteja nas competições, esteja sempre bem fisicamente, divulgue seu trabalho. Eu acho que é por aí. Os meninos que a gente tem encontrado é nesse caminho. Próxima pergunta do Hugo Sarati. Qual o benefício do treino em jejum? Um cara que precisa treinar muito cedo. O horário que ele tem para treinar é das 6 às 7 da manhã. Para essa pessoa, talvez o treino em jejum seja uma boa. Eu já precisei treinar nesse horário, bem lá no começo, na época de estágio em faculdade. E nessa época eu treinava pela manhã. Eu fazia um shake e ia treinar. Meu treino pela manhã nunca rendeu tanto. Anos depois eu descobri que eu tinha uma hernia de hiato, um refluxo, então a minha primeira refeição da manhã é um pouco mais delicada. Hoje, quando eu preciso fazer um treino logo pela manhã, eu prefiro ir em jejum, porque eu não fico com aquela tosse do refluxo que eu tenho, eu não fico com aquela sensação de vou vomitar. Então, meu pré-treino nesses casos, quando eu preciso ir muito cedo, é a última refeição do dia anterior, que eu faço uma refeição maior, com mais carboidrato, com um carboidrato de digestão mais lenta, né? E essa refeição vai ser o meu pré-treino do dia seguinte. Então, quando eu necessito de treinar logo pela manhã, eu prefiro treinar em jejum por esse motivo, né? Meu estômago vai estar vazio e eu consigo fazer um bom treino, né? E mesmo assim eu vou estar bem alimentado pela refeição grande que eu fiz no dia anterior. Mas fora isso, né, um cara que necessita, na preparação dos meus atletas, a gente consegue manipular o horário de treino, eu prefiro que ele faça um treino alimentado, ter feito 2, 3 refeições, né, e daí fazer um bom treino ali no meio do dia. Então, o principal benefício do treino em jejum, ao meu ver, seria aí para quem precisa treinar logo pela manhã. Então é isso aí, galera. Obrigado por quem está acompanhando. Deixa aqui também no canal suas perguntas, suas dúvidas. Lembre-se, a sua dúvida pode ser o tema de um próximo vídeo, hein? Obrigado por acompanhar. Não esqueça, deixa aquele like, deixa o comentário e se inscreve no canal.